Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, serão lidos os versos 17 a 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E a todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. O texto que, com a graça de Deus, estudaremos esta noite. E peço que os irmãos atentem para a palavra do Senhor. Vamos iniciar retomando algo do que vimos na semana passada. Retomando com alguns pontos que na semana passada não foram profundamente estudados, mas que, observados agora, nos trarão à memória o que vimos no último domingo. Primeiro é preciso que nós vejamos os versos 8 a 10 do capítulo 11. E nós vimos ali o seguinte: disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá, para a Judéia. Confira o verso 7. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. E nós vimos algo a esse respeito, quando o Senhor Jesus, recebendo a notícia, demorou-se ainda, veja o verso 6, 2 dias no lugar onde estava, até que então decidisse partir para Betânia, aquela cidade bem próxima, cerca de 3 quilômetros próxima de Jerusalém. Então o Senhor deixou muito clara a noção de que ele se submetia totalmente ao plano do Eterno, e que, sendo o plano do Eterno determinado antes da fundação do mundo, tudo deveria se cumprir conforme este plano. Então, 2 dias precisavam ser esperados, e foram esperados. Mas chegou um momento em que ele disse, verso 7 ao final, vamos outra vez para a Judéia, e os discípulos se assustam, mas, Senhor, quiseram te matar por lá. E então ele usa essa expressão tão difícil aqui. Versículos 9 e 10. Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tão complicado, mas tão simples. É simples, porque está dizendo exatamente a respeito da duração do número de horas de um dia judaico, que dividia o tempo iluminado, por vezes mais longo no verão, por vezes mais curto no inverno, mas dividia esse período iluminado em 12 partes, em 4 pedaços de 3 horas, como você preferir. O ponto que interessa é que esse período era iluminado, e que iluminado era o tempo em que poderia um homem caminhar. O Senhor Jesus está respondendo à expressão do versículo 8. Veja de novo o verso 8.
Mas se o senhor voltar para lá, eles vão matar o senhor ali. Ele está dizendo: ainda não. Ainda não anoiteceu. Ainda é dia. Ainda não chegou o tempo da minha morte. Deus tem controle sobre o tempo. E eu sei, diria Jesus, não chegou o meu tempo ainda. No tempo de Deus, vamos para lá, para a proximidade de Jerusalém, sem que eu arrisque a minha vida, porque ela está guardada para o momento certo. Também foi observado alguma coisa sobre a morte, e vimos que havia 3 possibilidades, aliás, 3 condições de morte no texto quando lemos. A morte de Lázaro, a possível morte do Senhor Jesus, e os discípulos na boca de Tomé dizendo: vamos com ele para morrer, vamos morrer com Jesus, então vamos voltar para lá. E no meio disto temos os versículos 11 a 14, que eu peço que você atente. Isto dizia Jesus, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Há pouco, lendo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vemos por 3 vezes essa expressão: os que dormem, os que adormeceram. Pois bem, aqui há a mesma menção. Menção semelhante está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, em seu capítulo 3, a partir do 13. E muito semelhante a isto está nos evangelhos sinóticos, a observação do Senhor Jesus junto à filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Você se lembra desse texto? O Senhor Jesus está no meio de uma multidão. Então o chefe da sinagoga se aproxima de Jesus e pede: Senhor, minha filha está muito enferma, por favor, venha até a minha casa, cure a minha filha. E o Senhor Jesus, então, toma a direção junto a Jairo, em direção à casa dele, para ver como estava a menina. E no caminho é abordado, é tocado pela mulher chamada mulher hemorrágica. Recordam-se? E ela é curada, e o Senhor Jesus se volta para ela e diz: alguém me tocou. Senti de mim sair poder. E depois de algumas questões, como o Senhor quer saber quem te tocou, ele diz: filha, os teus pecados estão perdoados. Vá em paz, curada da tua hemorragia. E volta caminho com Jairo em direção à casa dele para encontrar-se com a menina. Quando isso começa a acontecer, Jairo recebe a notícia de alguém dizendo: não importunes mais o mestre, a menina morreu. O Senhor Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente. E segue. Chegando ao local da casa de Jairo, as pessoas já estavam ali chorando, aquele choro social, o choro semita, que se não chorar é falta de educação, precisa chorar, precisa gritar, precisa uivar. E quando o Senhor Jesus entra no local onde a menina estava, ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Perceberam a ligação com esse texto? Os que choravam riem. O Senhor Jesus pede para ficar só, fica apenas com 3 testemunhas, os discípulos mais próximos, Pedro, João e Tiago. Os pais da menina, a menina tinha 12 anos, ele não poderia ficar sozinho com uma moça, fica acompanhado de testemunhas e dos pais. E diz aquilo que se tornou o nome de muitas meninas cristãs: Talita, menina, cumi, levanta. E ela se levanta.
É preciso que nós compreendamos esta palavra e o seu uso em todos estes contextos, mas não nos deixando levar pelo que, a princípio, as nossas impressões nos conduzem. Você talvez já tenha visto alguém muito querido seu, ou nem tanto, morto. Chegou ao local do velório, hoje em dia proibido, uma violência contra as pessoas, mas chega então até o local do velório e vê a pessoa arrumadinha, floridinha, olhinhos fechados, e talvez você já tenha pensado nisso, mas talvez até tenha ouvido alguém dizer: está tão lindo, está tão linda, parece que dorme. A semelhança com o sono destas mortes não violentas faz com que o pensamento se volte ao estado da morte, ao estado duro da morte, sentido da morte, com uma intenção consoladora e com um sentido de uma figura de linguagem que é um eufemismo, uma palavra atenuadora daquilo que, tão grave que é, pode se tornar mais ofensivo, produzir mais tristeza sobre aquela situação que já está tão pesada. Em cada uma dessas situações, o que nós temos é a palavra doce, consoladora sendo dirigida. E a mais importante destas é essa que eu narrei a vocês agora. O Senhor Jesus não chega até aquela casa e diz: tarde demais, mas vou resolver o problema. Não. Com toda a sensibilidade peculiar a alguém que ama, ele fala consoladoramente àquela família. A menina não morreu, mas dorme. Coração aliviado dos pais, mas ainda apreensivo. Então ele estende a mão para a menina e a levanta do leito. O que fazia a menina então? Dormia. Porque no poder do Senhor ela foi desperta. Temos, contudo, muitos textos nas Escrituras que nos mostram que o Senhor tem a nós, que nele cremos, muito despertos na sua presença quando morremos. Por exemplo, na parábola ou na história do rico e Lázaro, quando mortos o rico e Lázaro, nada tinham de sono ali. Lázaro era aconchegado junto ao peito de Abraão, e o rico passava por tormentos naquela chama. Não havia sono. O bandido que se converte na cruz ao lado de Cristo e diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ouve do Senhor a resposta: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Dormindo? E Paulo, na sua epístola aos Filipenses, diz que quer servir ao Senhor, vivo ou morto, que o que lhe importa é estar diante de Deus e a seu serviço, que a sua esperança é ser útil a Deus, glorioso a Deus, apesar da sua pequenez. E se o Senhor quiser mantê-lo vivo, que o faça. E se quiser tê-lo morto, que o faça, pois estar morto diante de Deus é muito melhor. Eu sei que alguns são tão apaixonados por um travesseiro que vão pensar: não, Paulo está dizendo aí que vai dormir. Mas a ideia que nós temos, irmãos, é do despertamento. Eu cito um último texto para os irmãos, está lá em Apocalipse capítulo 6, quando aqueles que estão debaixo do altar do Senhor estão clamando ao Senhor: Senhor, até quando?
não fará justiça quanto ao nosso sangue derramado. E certamente não são sonâmbulos falando com o Senhor, são mortos, ativos, falando com o Senhor. Senhor, faz justiça. O que nós temos nas Escrituras são evidências claras de que os que morrem não dormem, vão para a presença do Senhor. Como diz o pregador no livro de Eclesiastes, antes que se rompa o fio de prata e o espírito volte a Deus que o deu. O que nós temos são expressões atenuadoras do sentido da dor, quando ele fala dos que dormem. E isto vale para 1 Coríntios 15, para 1 Tessalonicenses 3, vale para o texto de João, capítulo 11. O Senhor Jesus disse isso com toda clareza. No versículo 11, nosso amigo Lázaro adormeceu e vou lá despertá-lo. E no 14 ele não deixa a menor dúvida, Lázaro morreu. Ele fala de morte e não de sono. Mas como não entenderam com o eufemismo, ele foi então um pouco mais direto. Morreu. Isso nos recordamos de coisas da semana passada e aprofundamos um pouco mais, chegando ao ponto crucial da pregação da última semana. Qual é a finalidade de toda essa complexidade das nossas vidas? Qual é a razão de ser de tudo isso? Por que nascemos, vivemos, enfrentamos todo esse emaranhado de situações até chegarmos à morte? Para que isso, Senhor? Verso 4, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Todas as coisas têm uma finalidade última, e é bom que você se recorde disso, e se não sabia, fique sabendo. Você não é a razão da sua própria existência, Deus é, e você existe para Ele, e para a glória dEle em cada um dos aspectos da sua existência. Aqueles que doem e aqueles que lhe dão prazer, estes todos são para a glória de Deus. A morte de Lázaro também. Mas o Senhor diz no versículo 15 que há uma segunda causa para isto, e diz lá, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele, qual a razão da morte de Lázaro? Qual a razão dos eventos da existência ao redor desses eleitos para a vida, como era o caso dos discípulos? Crerem em Cristo, crerem que Ele era o enviado de Deus. E é nessa fé, irmãos, que se justifica a parte B do versículo 4. Olhe lá. A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Na redenção dos eleitos é glorificado o Filho. E em toda a história de todas as coisas é glorificado o único Deus verdadeiro. Com isto em mente, queridos irmãos, espero que, além de ter feito vocês lembrarem de coisas, também tenha esclarecido algumas outras questões, é que nós entramos nesse diálogo entre Marta e Jesus. E vamos ver em Marta algo muito presente em muitos de nós, se não em todos. Olhe de novo para o texto e acompanhe a leitura dos versos 17 até o 21, por favor. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 3 quilômetros, eu mudei mesmo, irmãos, perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Você percebeu que esses 4 versos nos localizam na situação. Eles criam para nós o cenário do diálogo. Então vem a palavra de Maria no 21. Disse, pois, Marta, não Maria, Marta. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor,
se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Irmãos, eu titulei essa sessão como Marta e a fé limitada ao tempo. Quantos de nós temos fé no Senhor Jesus com essa limitação? E só entendemos que o Senhor nosso Deus é fiel, que o Senhor Jesus Cristo é de fato Redentor, naquilo que é pertinente à história, ao tempo que estamos vivendo agora. A fé de Marta era verdadeira, sim, mas um cisco de fé. Era verdadeira e aplicada em Cristo, aplicada corretamente na pessoa certa, mas restrita ao tempo. Lemos há pouco em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19, lemos juntos. Você se lembra do que lemos ali? Se a nossa esperança em Cristo Jesus é só para estes dias, somos os mais infelizes dos homens. Quando nós cristãos encontramos alguém que creu no Senhor Jesus e veio a falecer, e nos desfazemos em choro, com desespero, com aquela tristeza de alguém que perdeu toda a razão de viver, estamos negando a nossa fé. Estamos acreditando que toda a existência se resume ao tempo, e que se no tempo as coisas não deram certo, nunca deram certo em nenhum aspecto da existência. Como pode pensar um cristão assim? Pode pensar com a sua fé ainda incipiente, com a sua fé imatura. Em nenhum momento nosso Senhor Jesus condenou a pequena fé de Marta, mas Ele a esclareceu. Marta, a esperança que você tem que ir além desse momento. Meu irmão, minha irmã, a esperança que você tem não pode estar aplicada somente ao tempo. Amplie seus horizontes. Creia no Deus eterno. Tenha esperança quanto às coisas eternas que Ele proveu. Mas eu também anotei ali confiança. Veja, por favor, os versos 22 e 24. É ela ainda, Marta, dizendo: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Agora veja o 24. Eu sei, replicou Marta, que Ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Percebam, irmãos, ela cria na ressurreição no último dia. Ela tinha fé correta, ela tinha uma certeza em Cristo. Cristo, Jesus, mesmo que o Senhor tenha chegado atrasado, segundo o meu relógio, segundo o meu cronograma, eu sei que Ele morreu, mas o Senhor pode até fazê-lo ressuscitar. E ela pensava ainda no tempo. A fé de Marta era limitada ao tempo. O Senhor Jesus tinha um remédio para lhe dar. Era um remédio que atingia o tempo, mas não se restringia ao tempo. Meus irmãos, nosso Senhor Jesus tem remédios a nos dar, que afetam sim o tempo da nossa existência aqui na terra, até que nós morramos e vamos à sua presença, ou até que Ele volte e nos transforme. Temos sim muitos remédios a receber dele. Estudamos algo sobre isso quando passamos pelo capítulo 7. Quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor nosso Consolador no deserto em que vivemos. Mas, irmãos, não imaginemos, não caiamos na armadilha de pensar que tudo se resume a soluções de problemas deste momento, deste tempo. Você encontrou com Lázaro recentemente por aí? Você viu o Lázaro, o irmão de Marta e de Maria? Lázaro de Betânia. Você não viu?
Claro que não. Ele morreu. E morreu de novo. Porque o Senhor Jesus estava fazendo um sinal aqui em Lázaro. Um sinal no tempo apontando para a eternidade. E fazia isso para nos ensinar a termos a nossa fé nele para além do tempo. O Senhor pode sim ajudar você quanto ao seu emprego, quanto ao seu sustento, quanto à sua família, quanto à sua saúde, quanto à tua santidade. Como Ele quer te ajudar quanto a isso, talvez nós não queiramos tanto. O Senhor sim pode fazê-lo no tempo, mas o propósito do Senhor para glorificar o seu nome é que você abra os seus olhos e viva no tempo com os olhos na eternidade. Colossenses capítulo 3. Pés na terra, olhos nos céus. E assim então, irmãos, o Senhor responde a Marta. E a resposta do Senhor Jesus é para mim e para você também. Jesus apresenta a verdade em seu aspecto amplo, total, quanto à sua abrangência para o tempo e para a eternidade. Primeiro ele vai falar do tempo. Marta queria saber do tempo. O Senhor gentilmente, assim como fez com os pais da menina que morrera, Ele vai tratar Marta conforme a sua característica, com amor, com cuidado, com a sua filha, porque o Senhor, nosso Deus, nos redime, nos faz parte da sua família, trata dela, e vai lhe dizer, versículo 23, teu irmão há de ressurgir. É claro que nós podemos pensar aqui que ele se refere apenas ao tempo, mas perceba como é ampla a resposta de Jesus. É ampla ao ponto de Marta compreender que ele fala da eternidade. É por isso a resposta dela no versículo 24. Eu sei, vai ressurgir no último dia. Ele fala sim da eternidade, mas ele falava também, e nós veremos, se Deus permitir, na sequência dessa pregação, da ressurreição de Lázaro. Lázaro vem para fora. Falava do tempo, mas mostrou que isto ia mais além do que ao tempo, quando nos versículos 25 e 26, continuando o seu diálogo com Marta, diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, veja, tempo, viverá. E ele iria sinalizar isso no tempo, apontando para a eternidade. E vem o 26 e diz: e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Meus irmãos, como nós temos que olhar para esses textos para compreendê-los segundo a teologia de toda a Escritura? Você certamente já viu algum cristão morto e se perguntou: ué, e o verso 26? O que vive e crê em mim não morrerá eternamente? Mas o meu pai, o meu irmão, o meu marido, ou minha mãe, minha irmã, minha esposa, meus filhos, eram crentes e morreram. A palavra de Jesus falhou? Não, irmão, não falhou. É preciso ler o texto com os olhos no tempo e na eternidade. É preciso compreender aqui que no final do 25, ele se refere a aspectos temporais na sua passagem para a eternidade. Quem crê em mim, ainda que morra, tempo, viverá eternidade. E no 26 ele faz a abordagem tão somente da eternidade, porque quem crê nele não morre eternamente.
já passou da morte para a vida, João 5:24. Já não está mais nessa prisão que tantos interpretam ser o deserto pelo qual passamos. Por quê? Porque libertos em Cristo, não estamos mais algemados aos rigores do pecado e da morte. Nos libertos. Nosso Senhor está dizendo que nele está a vida. E é com esse objetivo que ele ressuscita Lázaro. É com esse objetivo que ele se demorou para partir para Betânia. Com esse objetivo ele teve seus diálogos com os discípulos. E agora gastava tempo com Marta, de maneira amorosa e consoladora, para dizer a ela: você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E que aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão? Aqueles que creem em mim não morrerão eternamente? O aspecto temporal e o eterno. Você crê nisso? Você já compreendeu que muito mais do que eventos históricos e sinalizações em João, está sendo apresentada a divindade de Cristo e a necessidade absoluta que você, cristão, tem de realmente reafirmar, com a sua mente esclarecida, com a mente ainda que parecida com a de Marta, mas ampliada no seu entendimento, para dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo que havia de vir, eu creio que ainda que eu morra, eu viverei eternamente, eu creio que o Senhor me ressuscitou no meu espírito, eu não morrerei mais, o meu espírito vive na tua presença e ninguém poderá tocar nele, porque o Senhor me vivificou. Você crê nisso, irmão que está aí sentado? Você crê nisso, minha irmã? Você crê e pode dizer a resposta de Marta no versículo 27? Sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Você crê nisso? Pois então, se você crê nisto, tranquilize o seu coração. Nesses dias de pandemia, tranquilize o seu coração. Ok, seja cuidadoso, preserve-se. Seja cuidadoso, preserve aos outros. Muito bem, mas não tema. Que o seu respeito nunca seja confundido com medo da morte. Que o seu cuidado nunca possa ser confundido com uma simples subserviência a ordens de pessoas que nem sempre estão tão bem informadas quanto querem que você acredite que elas estejam. Creia em Cristo e viva. Perca o medo nessa situação ou em qualquer outra que te abata. Deus te abençoe, em nome de Jesus.